Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nessa aula aqui vamos fazer o que? Olha lá, polarizando transistor bipolar tipo PNP. Então, vamos ver como eu polarizo o transistor bipolar tipo PNP. Então, olha lá, transistor de junção bipolar, né, TJB, PNP. Então, eu tenho lá um transistor com 3 camadas, né, como todo transistor, bipolar, uma camada P, uma camada N, uma camada P, duas camadas de depressão, né, aonde cada uma dessas camadas tem um terminal ligado a elas, né, cada substrato tem um terminal ligado a ele, e cada um desses terminais tem um nome. Olha lá, eu tenho aqui no substrato mais fortemente dopado a conexão do emissor, no substrato N a base, e no substrato com dopagem mais suave, né, mais leve, mais fraca, o coletor. Senhores, olha lá, esta junção PN, tá, recebe o que? Junção PN polarizada diretamente, tipicamente para transistores de silício, né, o VBE, tensão entre base e emissor típico, 0,7 volts, transistor PNP. Tá? E eu tenho aqui uma outra junção, né, de base e coletor, que é uma junção NP polarizada reversamente, onde eu tenho VCB, a tensão entre coletor e base. Muito bem. Aqui o símbolo do transistor PNP. Né? Então, tenho lá o meu elemento que seria a base, o meu coletor e o meu emissor com a indicação do diodo, como se fosse um diodo que existisse aqui na junção PN, indicando aqui para a base a seta do diodo. Né? Algumas representações não apresentam este círculo. Eu resolvi colocar aqui porque é uma representação bastante usada também. Então temos aqui a representação do transistor PNP. E como polarizar? Como trabalhar com esse transistor? Vamos ver daqui a pouco. Olha lá, eu tenho emissor, base, coletor, transistor PNP e tenho as equações. Essas equações vão envolver o quê? A corrente de base, a corrente de emissor e a corrente de coletor. Lembrando que uma pequena corrente de base me controla uma grande corrente de coletor e que essas correntes aqui são somadas no emissor. Tá? O efeito de amplificação ou parâmetro de amplificação é o ganho, conhecido como beta ou HFE. Né? Existem os parâmetros H dos transistores, né? Eles podem ser analisados com os parâmetros H, e o ganho é o HFE, né? Ou beta. Então, olha lá, beta ou HFE é IC sobre IB, a corrente de coletor dividida pela corrente de base. Num transistor, normalmente, esse ganho é sempre maior que 1, chegando aí a algumas centenas, 100, 200, 300, né? Dependendo do modelo do transistor. A corrente de emissor é a soma das duas, da corrente de coletor mais a corrente de base. Né? Eu tenho aqui a queda de tensão entre emissor e base. Né? Esta queda de tensão, VBE, né? Para transistores de silício, tipicamente 0,7 volts. Para transistores de germânio, tipicamente 0,3 volts. Bem, vamos a um exemplo. Vamos aplicar o transistor PNP num exemplo. Olha lá, tem uma fonte de 12 volts, tem um transistor PNP, um BC558C, um resistor de 47 ohms para tirar qualquer portador estranho que esteja aqui na base, um LDR, né, um resistor de repente à luz, no escuro, ele está com um valor de 5 megaohms, né, ou seja, a corrente que circula aqui da base para o terra que é muito, muito pequena. Né. Tem um resistor de 1K que limita a corrente, que passa aqui pelo LED que está ligado no coletor. Muito bem, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Quando eu iluminar o LDR, a resistência deve diminuir, o transistor deve conduzir e o LED deve acender. Esta é a ideia. Olha lá. Luz no LDR, expus o LDR à luz. A resistência dele diminuiu de 5 megaohms para 10. Então, qual é a situação que eu tenho aqui? Olha lá. A minha corrente IB é dada pelo quê? 12, tensão de alimentação, menos 0,7, queda de tensão aqui entre base e emissor, dividido por 10.000, que é o valor da resistência do meu LDR. Estou desconsiderando nesse cálculo aqui a corrente que flui aqui no resistor de 47 kΩ, que ela é bastante pequena. Então eu tenho o meu IB em 0,00113 amperes, ou 1,13
miliamperes, 1,13 milésimos de ampere. Muito bem, qual seria a corrente máxima que me circularia aqui? Preciso saber o beta do BC558. Procurando lá na tabela, um beta em torno de 400 é normal. Então eu faço o quê? 1,13 vezes 10 a menos 3, ou 1,13 miliamperes vezes 400. A minha corrente máxima de coletor seria 0,452 amperes, ou 452 miliamperes. Porém, eu tenho uma limitação de corrente aqui dada pela queda de tensão no LED e pelo resistor de 1K. Então agora posso calcular a corrente de coletor real. Como? Pego a tensão de alimentação, subtraio a queda de tensão entre coletor e emissor, tipicamente 0,3 volts, subtraio a queda de tensão no LED, 2 volts, e divido a tensão que sobra aqui pelo valor do resistor de 1000 ohms, que vai ser a tensão aqui em cima. Tá? Chego a 9,7 mA. Um LED normalmente com uma corrente em torno de 10 mA ele acende. Então, nessa condição o LED deve acender. Ok? Senhores, próxima aula vamos ver os parâmetros do transistor de junção bipolar. Tá? Se você quer ver a aula completa de transistor, este link aqui está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.